Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de diferença e complemento de conjuntos. Essa aula é uma continuação da aula passada, onde nós já abordamos esses assuntos e hoje vamos focar ainda mais na resolução de exercícios. Essa nossa aula é a aula número 7 e eu vou, como eu disse, trabalhar aí bastante as atividades, né? Tá, e ela é uma atividade baseada no livro, então eu coloquei aqui extra livro, porque eu estou com outros valores, né, nas questões, e nós vamos respondê-las aqui na nossa sala virtual, certo? E essa atividade também, né, a aula de hoje será a resolução dessas atividades será o modelo para a atividade que vocês vão ter para responder, né? O assunto aí ainda é diferença e complemento de conjuntos, né? Quero lembrar aqui que diferença é uma subtração, onde eu vou pegar de um conjunto e vou subtrair dele, eu vou subtrair um outro conjunto. E complemento, eu quero passar aqui lembrando que é a ideia de que é algo, quando eu falo em complementar, é algo que eu vou adicionar a um conjunto para que ele tenha o mesmo tamanho, se nós pudermos dizer assim, ou seja igual a um outro conjunto maior. Lembrando, e é um ponto muito importante que eu quero lembrar aqui, que complemento ele só vai acontecer, se nós vamos prestar atenção nas questões, que só vamos trabalhar complemento quando um conjunto estiver contido dentro do outro, né? A diferença a gente pode fazer entre conjuntos que não estejam contidos um dentro do outro, sim. Mesmo eles podem estar contidos para eu calcular a diferença? Podem, mas podem também não estar. Eu posso calcular essa subtração, essa diferença em quaisquer conjuntos, né? Até em conjuntos que não tem nenhum elemento em comum, né? Já o complemento, ele pede isso, ele tem uma condição para eu fazer um complemento, é que eu só posso fazer complemento de um conjunto que ele é menor e está contido num conjunto maior, está lá dentro. Vamos ver isso agora nos nossos exemplos, tá? Então aí começando, eu mostro aí, né, nessa primeira questão, nem numerei porque ela é só baseada lá no livro, mas a nossa primeira questão aí, ó, eu trago 3 conjuntos, certo? Trago aí o conjunto E como 3, 9, 6 e 2, certo? Vou dar um destaque aqui nele. Trago aí o conjunto F como sendo 1, 2, 3, 8, 6, 4, 9. Aí. E trago o conjunto G como 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ó, temos algumas operações a serem feitas. Como eu disse, temos subtrações, temos uniões, que já vimos, certo? Temos interseções, né? Intersecções. E temos o C aqui, o complemento, né? Que é esse C aí, né? Num formato diferente, né? Esse C alongado entre conjuntos, que é o complemento, tá? Então, vamos aí trabalhando cada uma. Nas respostas, a primeira operação é a subtração do conjunto F pelo conjunto E, né? Então eu já peguei os conjuntos aqui de cima, que eu destaquei, e fui escrevendo eles aqui embaixo. É uma forma muito interessante de se resolver, é ir colocando os números, né? Mas aí se você tiver ele acessível aí no caderno, dá para ir olhando e dá para ir fazendo sem precisar reescrever. Se você achar que tem a necessidade, você reescreve, né? Aqui para mostrar melhor para vocês, eu já fui escrevendo aqui. O conjunto F é esse primeiro conjunto aqui, tá? Esse primeiro conjunto é o F. E aí, como a operação diz, menos, tá? Menos o conjunto E. Então, como eu disse, subtração, ela nos permite fazer essa operação de subtração, que é a diferença, né? Fazer a diferença de um conjunto pelo outro, independente de quem são esses conjuntos, certo? Eu posso simplesmente fazer aqui com quaisquer conjuntos, tá? Eu não preciso que um conjunto esteja contido no outro. Então, se é F, e de F eu vou subtrair o conjunto E, quer dizer que eu vou lá olhar para os números de E, que são, por exemplo, aqui o 3, e esse 3 eu vou subtrair daqui de F, eu vou eliminando 3. O próximo número de E é 9, eu vou aqui no F e subtraio o 9. O próximo número é o 6, eu vou subtrair o 6. O próximo número é o 2, então eu vou subtrair também. Em F eu vou subtrair o 2. Sobraram, então, aí, após a subtração, né, a diferença, sobraram 1,
8 e 4, ou na ordem 1, 4 e 8, né? E a minha garganta já está aqui, dando uma travadinha. 1, 4 e 8, tá? Então pronto, está resolvida aí a minha subtração. Na letra B nós temos aí também a subtração do conjunto G pelo conjunto E. Eu já escrevi aqui os conjuntos, né? Esse aqui é o G e este é o conjunto E. Fazendo a subtração, como eu disse, é simples, né? Se é de G que eu vou subtrair, então eu escrevo ele primeiro e vou aqui escrevendo E. Ó. Então vejo que é quem aqui tem o número 3, eu vou lá em G e elimino, subtraio 3. Então, no E eu tenho o número 9, eu vou lá no G e subtraio 9. Opa, mas não tem 9 para subtrair. Então não tem problema, não vai ser subtraído porque não tem. Vou agora para o número 6 e vou no conjunto E tem o número 6, eu vou no G e subtraio o número 6, subtrair. Vou lá no E, tem o número 2, eu venho no G e subtraio o número 2. Mas não tem o número 2 para subtrair no G. Não tem problema. Subtrai só os que tinham para subtrair, né? Então, se você perceber, a subtração, ela é feita justamente com a intersecção, né? Que é o que vocês lembram que intersecção é o que tem em comum nos dois, né? Então, olhando aqui para o conjunto E, você vê que o que tem nos dois é repetido é o 3, né? E o 6. Foi justamente eles dois que eu pude subtrair aqui de G, né? Que eram os que tinham repetido, né? Então, a subtração ela tem isso, né? A subtração só ocorre com o que está em comum, né? Então, ao fazer essa subtração aí, eu vi que eu já até circulei aqui, que ficou, então, ainda, né, sobraram aí os elementos 4, 5 e 7, após subtrair, né, G menos E. Então, está aqui já 4, 5 e 7. Pronto, simples assim, a coisa mais simples do mundo, né? Muito simples, muito simples. Continuando aí a subtração, agora vamos trazendo mais informações, né? Vamos fazendo aí, primeiro, trazendo para vocês uma união, e desta união eu vou subtrair o conjunto F. Então veja que eu tenho uma operação anterior, ela está dentro de parênteses, então ela está se dizendo o seguinte: resolva primeiro a operação do parêntese. Então para resolver isso eu já coloquei aqui, eu coloquei os dois conjuntos que eu estou querendo unir, e aqui fora eu coloco menos F, estão vendo aqui? Ó? Aqui fora eu coloquei menos F, ó. Então, quer dizer que eu não coloquei os números de F, porque eu não vou trabalhar agora, então coloquei aí só para me lembrar. O que eu vou trabalhar agora é esta união, tá? Então, tá, união. Já coloquei aí os conjuntos, esse é o conjunto E. Deixa eu ver se o conjunto F está certo aqui, 3, 4... Ah, não, perdão, não é F, não. O que eu estou unindo é E com G, né? Então, tá aí, ó. Esse aqui é o conjunto E. E este aqui é o conjunto G. Então, está tudo certo. Tá? Unir é juntar, não é verdade? Então, eu vou juntando aqui o que se repete, vou procurando a ordem. Ó. Eu vejo aqui em E que tem o número 2, então já posso ir fazendo aqui uma seleção. Né? Eu vou pelo menor. Eu tenho 2. Né? Embora o 2 não apareça em G, união ela não pede... Ele não pede para eu ter repetição. União é juntar tudo, né? E os repetidos eu só escrevo uma única vez, né? Então, para que eu faça uma união, basta que o elemento esteja em apenas um dos conjuntos, né? Então, o 2 está no E, está. Então, eu escrevo aqui as chaves, que é a representação do conjunto. Vou pela ordem, né? Vou olhando aqui, tem um 3. Lembrando que não necessariamente, minha gente, eu tenho que juntar todo mundo numa ordem. Eu estou colocando na ordem porque fica até melhor de eu organizar meu pensamento. Então, o 3 estava aqui no E e no G, repetido, eu só escrevo uma vez. Pela ordem eu vejo um 4 aqui em G, não aparece em E, mas não importa, só precisa aparecer em 1. Aparece um 5 aqui em G, não aparece em E, mas tudo bem. Aparece um 6 aqui em G e aparece um 6 aqui em E, são duas vezes, mas eu só escrevo uma, né? Pela ordem viria o número 7, que está aqui em G, né? Então tudo bem. E 8 aparece em algum dos, não aparece nem em E nem em G, mas aparece um 9 no E. E não aparece ele no G, mas tudo bem também. Então, aqui sim é a minha união, né? É união com G. Tá aí, ó. Esses conjuntos, vamos ver se eu acertei aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Certo? Tá aqui, ó. Destacado aqui. Tá tudo certo, tá bom? Então, ele é a minha união. Já escrevi aqui embaixo. Eu estava escrevendo lá em cima, mas está aqui embaixo, destacado. E agora eu estou fazendo menos F. Aí assim, agora eu escrevo os números de F, tá?
Posso dar uma reforçada aqui para vocês. Ó. Posso colocar aqui, dizendo, só lembrando aqui, ó, isso aqui é união com G, tá? E esse aqui é F. E como foi dito, vamos fazer subtração. Então, para subtrair da união aqui, eu vou retirar os elementos aqui de F, né? Eu vou lá em F e olho o número 1, né? O número 1 tem aqui na união para eu subtrair? Não tem. Próximo número de F é o 2. Tem um 2 aqui na união? Tem. Então, fora. Subtrair. Tem um 3 no F, tem um 3 na união? Tem. Eu posso subtrair 3 menos 3. 8 é o próximo de F. Não tem para subtrair na união. 6 é o próximo número de F. Tem para subtrair aqui? Tem sim. Próximo número, 4. Não está na ordem aqui, né? Não importa. 4. Vou lá na minha união e subtraio o 4. Próximo número aqui de F, 9. Então, vou subtrair lá na união. Vou subtrair o 9. Restaram 5 e 7 após eu subtrair. Né? Subtraído, está aí a resposta, 5 e 7, ok? Primeira de luxo, né? Tudo feito aí, tudo resolvido. Coisa mais linda, maravilhoso esse exemplo. Então, ó, a letra D agora tem uma união de duas subtrações. Veja que as subtrações estão entre parênteses, então isso quer dizer, vamos trabalhar essas subtrações dos parênteses. E quando encontrar, aí eu faço por último a união dessas subtrações. Então começa aqui com a primeira subtração, F menos G. Abaixo eu tenho G menos F, tá? Mas vamos aí pela ordem. F menos G, primeiramente, tá aí, ó. É F menos G, então quer dizer que de F eu vou tirar esses elementos de G aqui. Vou subtrair um 3, então vou no F e subtrair um 3. Próximo número de G é 4, subtraio de F. Próximo, 5, não tem F para subtrair, não tem importância. Eu vou para o próximo, é um 6, subtraio de F. O próximo é um 7, também não tem para subtrair. Restaram 1, 2, 8 e 9. 1, 2, 8 e 9, guarda isso aí, deixa eu ver se tem aqui para a gente guardar. 1, 2, 8 e 9, está aqui, pronto, lindo e maravilhoso, está aí 1, 2, 8 e 9. Agora vamos fazer G menos F. Então, do meu conjunto G, eu vou tirar os elementos de F. F é 1, não tem para tirar, não subtrai. F tem 2, também não tem um 2 no G. F tem 3, aí no G sim eu tenho, posso subtrair agora. 8 não tem no G, né? 6 tem aqui no G. 4 tem também aqui no G, ok? E 9 não tem, então ficaram aí, após subtrair, ficou 5 e 7, né? Então vou colocar aqui em destaque, ó, a resposta 5 e 7, linda e maravilhosa. Então é isso, feito aí a subtração de F menos G, deu aí minha resposta 1, 2, 8, 9, depois eu fiz G menos F, deu 5 e 7, né? Ou seja, eu fiz essas duas subtrações aqui parceladas, né? Fiz essa primeira, fiz essa segunda e agora tem uma união, né? Então eu vou pegar aquelas minhas duas respostas, né? Essas duas respostas aqui, vou fazer a união delas. Então, ó, eu já escrevi elas aqui, né? Essa foi a F menos G, tá aí. E está aqui, união com G menos F, 5 e 7. Quem já fez a atividade anterior já sabe do que eu estou falando, né? Porque assim, essas explicações até nós já vimos. Mas tudo bem, aqui nós estamos fazendo com outros valores aquele mesmo raciocínio, aquela mesma linha de raciocínio. Então, unir é juntar todo mundo num grupo só, né? Então tá aí, ó. Ao unir, basta que um elemento esteja em um dos grupos. Então eu posso ver aí que é o seguinte, ó. Olhando aqui as minhas respostas, né? Eu tinha aqui em F... Cadê? Aparece, meu filho. Cadê? Tá aqui. Em F menos G eu tive 1. Então na resposta, deixa eu diminuir. Então lá na resposta da união, eu tenho 1. Basta estar em um dos conjuntos que estará no conjunto união. Depois eu vou olhando pela ordem, vou procurando, encontro um 2, então eu coloco junto na resposta. Depois pela ordem eu encontro um 5, coloco na resposta da união. Depois um 7, depois um 8, depois um 9. Está aqui, 7, 8, 9. Pronto, unir é juntar todos os números que aparecem repetidos ou não nos conjuntos. Tá aí, simples assim, coisa mais linda, né? E agora complemento. Complemento, né? Na aula eu falei, né, que esse complemento só se complementa algo
quando você tem ideia de algo que estava inteiro, e você acabou fazendo, tirando dele um pequeno pedaço. Como, por exemplo, se eu tivesse aqui uma figura desse tipo, né? Onde ela, por exemplo, hipoteticamente, né? Eu tivesse ela aqui fracionada, por exemplo, ó, eu tivesse ela aqui fracionada em vários pedaços, né? Em vários pedaços. E aí eu tivesse aqui subtraído, vamos supor que essa figura, ela era esta grande figura aqui, ó. Vamos supor que ela era, vou até tentar deixar, nem vou conseguir deixar do mesmo tamanho, mas tudo bem. Então vamos supor que essa minha figura ela tivesse aí dividida em vários pedacinhos aí, ó. Então é como se aqui faltasse apenas 2 pedacinhos. Eu tivesse retirado 2 pedacinhos dela, certo? Então é o seguinte, essa imagem, essa figura, ela estaria aqui para eu completar um grande conjunto maior. Um conjunto que seria o quê? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, aqui na coluna e na linha 1, 2, 3, 4, 5. Então 3 vezes 5, 15. 15 quadradinhos, né? 15 quadradinhos seria o meu total. Então, se eu numerasse esses quadradinhos de 1 a 15, aqui seria 1, 2, 3, esse aqui seria o 4, esse aqui seria o 5. Aí vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu poderia escrever pequenos subconjuntos, dizendo que o meu conjunto com a figurinha que vale 4 e 5, ela está contida dentro de um grande conjunto que vai de 1 até 15, certo? De 1 até 15, lembrando que esses números eles crescem de 1 em 1 unidade, então seria 1, 2, 3 até 15, né? Então agora, nesse momento em que um conjunto está contido dentro de um outro, é que eu posso falar de complemento. Eu poderia dizer assim, se esse meu conjunto pequeno que eu chamasse de A e o grande conjunto, o maior, onde tem um número de 1 a 15, eu chamasse de B, eu diria assim, ó, eu faria, o que eu tenho que complementar no conjunto A para que ele se torne o conjunto B? Tá vendo? É assim que a gente lê, né? Complementa assim. Então está dizendo assim, o que eu tenho que complementar no conjunto menor, é essa letra que aparece aqui na frente, para que ele se torne o conjunto maior, que é o número que aparece embaixo, né? Então, deixa eu dar aqui agora uma limpada aqui na imagem. Então é isso, ó. Aqui, na verdade, então vocês já entenderam que complemento nós só podemos fazer quando realmente existir essa condição de estar contido, né? Então aqui a pergunta é, o que é que eu tenho que complementar no meu conjunto E, né? O que é que eu tenho que adicionar? Complementar e adicionar elementos para que ele se transforme num conjunto F. Então, primeiramente, a primeira pergunta é que para falar de complemento eu tenho que ter essa condição de estar contido, ou seja, aí eu faço a minha primeira pergunta. Se eu quero complementar alguma coisa em E, primeiro eu tenho que me perguntar, E está contido em F? Se eu responder isso, aí eu vou dizer assim, eu posso continuar fazendo ou não o cálculo, né? Então tá aí a primeira pergunta, E está contido em F para que eu possa complementá-lo e ele se torne esse F? Então, eu escrevi aí o conjunto E para poder olhar os elementos que são 3, 9, 6 e 2, né? E aí eu escrevi também o conjunto F para ver se 3, 9, 6 e 2 está aqui dentro, né? Então vamos lá, vamos procurar, né? 3, 9, 6 e 2. Ah, então está, realmente está. Então implica dizer que, ao mostrar os dois conjuntos, implica em que eu agora posso dizer que sim, que o E está contido mesmo em F, tá? Então tá lá, eu encontrei todos os elementos lá dentro. Agora sim eu posso complementar, né? Eu posso complementar o meu E para que ele se torne o meu F, tá? E quem é que eu tenho que complementar aqui no E para que ele se torne o meu F? Como eu já identifiquei, né? Eu já até identifiquei aqui os números, né? Ao identificar que eles estão aqui, ó, eu vejo que os outros que eu tenho que complementar no E é justamente esse outro pessoal aqui que não está, né? Que é o quem? É o número 1, é o número 8 e é o número 4. Então, isso é o que eu tenho que complementar aqui dentro do meu E, né? São esses números que eu deveria colocar aqui lá dentro de E para que ele se tornasse o F, o próprio F.
Então, os números que eu tenho que complementar, deixa eu ver se eu já coloquei aqui. São esses números aí, ó, 1, 4 e 8, né? Tá aí, justamente. Tá aqui eles. 1, 8 e 4, mas aí eu arrumei na ordem aqui, né? Arrumei na ordem. E tá aí, 1, 4 e 8. Então, arrumando o textinho da resposta, fica assim. O complemento de E em relação a F é 1, 4 e 8. Quando a gente diz em relação, né? A gente lê em relação, eu já estou me referindo, tipo assim, eu estou me referindo ao F. É ele que você vai olhar para poder fazer essa comparação, né? E aí existe uma outra coisa, né? Que quando um conjunto está dentro do outro, é a mesma coisa, já que ele está lá dentro do outro, eu posso fazer essa operação de complemento, ela pode ser mostrada por uma subtração. Quer dizer que se um está dentro do outro, quer dizer que se eu pegar o conjunto maior, que é F, e dele eu subtrair o menor, eu vou ter justamente a mesma resposta, o mesmo complemento. Então, eu mostrei aqui que F menos E, né, o conjunto maior é F, 1, 2, 3, 8, 6, 4, 9, é o mesmo conjunto. Menos o conjunto E, que é 3, 9, 6, 2. Se eu fizer a subtração, vai dar a mesma coisa que complementa. Ó. Veja. Então, de F eu vou subtrair os elementos de E, né? Eu tenho um 3 em E, então eu vou subtrair aqui. Ó. Eu tenho um 9 em E, então eu vou subtrair de F. Eu tenho um 6, vou subtrair de F. Eu tenho um 2 em E, vou subtrair de F. Quem sobrou? 1, 8 e 4, que é a mesma coisa que 1, 4 e 8 na ordem, colocando na ordem crescente, né? 1, 4 e 8. E 1, 4 e 8 foi justamente a mesma resposta que nós tínhamos obtido aqui fazendo o complemento. Justamente por isso, né, minha gente? Porque complemento, né, só pode ser feito quando um conjunto está contido dentro do outro, né? Que foi o nosso caso aqui, ó. 3, 9, 6 e 2. Em outras palavras, né, o complemento, ele nos permite fazer uma subtração do maior menos o menor e vai dar a mesma resposta, é a mesma coisa que fazer olhando aí e complementando visualmente, como a gente fez aqui no primeiro exemplo. Foi olhando e foi vendo aqui, não, então eu preciso complementar esses números, né? Ele pode ser visto também pelo exemplo da subtração. Vamos fazer mais aí, viu? Vamos fazer mais. Então, aqui agora eu tenho a questão F, e ela diz assim, ó, faça aí, gente, primeiro faça a intersecção. Veja o que aqui tem em comum entre E e G. O que der de resposta, veja o que eu tenho que complementar nela para que essa intersecção seja F. Então, o que eu tenho que complementar nessa intersecção para que eu obtenha um conjunto F? Um conjunto igual ao conjunto F. Não é verdade? Então, primeiramente, nós vamos fazer uma pergunta. Esta intersecção, ela está contida dentro de F? Que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Né? Lembrando que quando eu quero complementar alguma coisa é porque ela é menor. Ela é menor. Se eu estou querendo complementar, eu estou querendo adicionar alguma coisa num conjunto. E esse conjunto é menor. Então, essa pergunta é: a intersecção de E com G está contida dentro de F? Sim ou não? Então, primeiro preciso saber quem é essa intersecção aqui, para depois saber se ela está contida. Vamos calcular a intersecção? Intersecção entre E e G, né? Então, o meu conjunto E está lá em cima, eu já estou escrevendo aqui, viu? O E e o meu G. Vamos fazer intersecção. Intersecção, o que é que tem repetido? O que é que tem em comum? 3 está em comum. 9 não está nos dois. Próximo, 6 está em comum, sim, também, está aqui sim. 2 está em comum, 2 não está. Então, deu para perceber que aqui a intersecção é só apenas 3 e 6. São os únicos números que se repetem nos dois conjuntos. Então, já coloquei aqui, deixa eu ver se está aqui, 3 e 6, certo? 3 e 6 é a minha intersecção, guardo ela. E agora eu vou responder a pergunta, por quê? Porque eu já sei quem é ela, né? Está aqui, eu coloquei aqui dizendo assim, ó, viu? Eu coloquei isso aqui, ó. A intersecção é 3 e 6. Pronto, aqui, linda e maravilhosa. E o meu conjunto F é esse aqui do lado. Aí eu vou fazer a pergunta. 3 e 6 está contido dentro de F? Aí então eu vou procurar aqui em F para saber se está aqui contido aqui dentro. 3 e 6 realmente está contido. Então pronto, agora eu posso trabalhar a complementação. Ó. Se 3 e 6 está contido dentro de F, né? Quem é que eu tenho que colocar aqui dentro desse conjunto
da intersecção para que ele fique igual a F. Eu só tenho um 3 e um 6. Então, para ele ficar igual a F, está faltando eu colocar dentro dele o número 1, o número 2, o número 8, o número 4 e o número 9. Na ordem seria 1, 2, 4, 8 e 9. Vamos ver se eu coloquei na ordem. Opa! Calma. Primeiramente eu já respondi a pergunta, né? Eu nem tinha colocado aqui, mas eu respondi. Nós vimos agora, só para seguir a ordem aqui, mostrando que nós sim identificamos que a intersecção estava, o 3 e o 6, realmente estava aqui dentro do conjunto F. Beleza? Então sim, está respondida essa pergunta aqui, né? Isso aqui foi verificado. Então, check. Deu uma checada. Checklist. Então, o complemento aí diz assim, para eu complementar essa intersecção que foi apenas 3 e 6, está aqui, ó, em relação a F, o complemento eu coloquei na ordem, sim, está aqui, gente, ó. Coloquei, está aí, deu 1, 2, 4, 8 e 9. Foram esses números aqui que eu coloquei aqui em cima, né? Reparem aqui, deixa eu puxar a seta daqui, ó. 1, 2, 8, 4 e 9. São eles que eu deveria colocar dentro do meu conjunto E para ficar igual ao F, né? Perdão, conjunto E não, conjunto E intersecção com G. Beleza? Já que essa intersecção ela é menor e ela era o 3 e o 6 e ela estava contida aqui dentro de F, né? Deu para ver que eu circulei aqui o 3 e o 6? Beleza, então eu posso fazer F menos a intersecção, né? É isso que eu disse, né? Toda vida que eu faço o complemento, se eu posso fazer o complemento, eu posso fazer uma subtração do conjunto maior menos o que eu queria complementar, né? Então, dizendo assim, ó, o F, que é o conjunto maior, eu posso subtrair dele o conjunto menor, que é esse conjunto menor era o que eu queria complementar, né? Então, basta, para eu saber exatamente a mesma resposta, quem é que eu tenho que complementar aqui no conjunto menor para ele ser igual ao conjunto maior, que é F? Então, basta subtrair de F, que é o grandão, eu tiro o pequeno. Já que o pequeno está contido dentro dele, é só subtrair, que vai dar a mesma resposta que eu obtive complementando. Então tá aí F, né? O grande conjunto, né? E o menorzinho 3 e 6, que é a intersecção de E com G. Tá aqui, ó, intersecção. Vou subtrair. Então, 3 e 6. Então, subtrai aqui 3 e 6. Resposta 1, 2, 4, 8 e 9. A mesma resposta da anterior, né? Do cálculo anterior. Justamente por isso. Isso é uma propriedade, viu, minha gente? Isso aqui só é possível porque isso é uma propriedade. Quer dizer que se eu posso complementar o conjunto menor, para ele se transformar o maior, é porque ele está contido. O pequeno está contido dentro do grande. E se está contido, eu posso simplesmente subtrair. Do grande eu tiro o menor, já que ele está contido, né? Claro que está contido. Está aqui, ó. 3 e 6, está contido. Então, quando eu subtraio ele, eu sei, sobra justamente esses números aqui, que era o que eu tinha que complementar. Pega esses números e complementando aqui no menor, ele fica igual ao... Opa, fui longe demais. Passei a caneta longe aqui. Então, justamente, né? Quando eu coloco todos esses números aí aqui dentro do menor, ele se transforma em um grande conjunto. Ok? Então, mais uma sequência de complementos, né? Nós agora queremos complementar o conjunto G, né? Queremos saber o seguinte, quem eu vou complementar aqui em G para que ele se transforme em F, que é o grande conjunto. Então, a primeira pergunta é, responda primeiro para mim, G realmente está dentro de F? Para que você possa complementar? Se estiver, você pode. Se não, você não pode. Então, tá aí a pergunta, G está dentro de F? Então, eu coloquei aqui G, né, na tela aí, dá para ver G e F. Ó. Coloquei G, está aqui G, e coloquei F. Vamos ver se G está contido dentro de F. 3 está contido dentro de F? Está. Show. 4 está? Está. 5 está? 1, 2, 3, 8, 6, 4, 9. E não está. O número 5 não pertence. Esse número não pertence, esse elemento não pertence ao grande conjunto F. Se um elemento não pertence, então o conjunto todo não está contido, né? Se 5 não pertence, ó, faltou negar, né? Se apenas um número não pertencer ao conjunto F, isso implica dizer, olha o sinal de implica aí, implica dizer que G não está contido em F. Não está contido. Então, tá aí, está respondido, não está contido. Se não está contido, eu não tenho que complementar, não tenho como transformar, não tenho como colocar números dentro de G para que ele se transforme em F.
Por que não tem? Porque lá em F não tem um 5. Então eu poderia até, não, mas complemente aí, vá lá, coloca o C, ó, coloca o 8 lá dentro que não tem. Não, não adianta, não vai ser igual, porque esse 5 não está lá em F. Não tinha como ficar igual, não é verdade? Então, automaticamente a minha resposta, ela está aqui embaixo. Eu digo o seguinte, opa, deixa eu voltar aqui, controlador. Calma, peraí. Eu fiz coisa demais aqui, pronto, agora sim. Então, o complemento de G do conjunto pequeno em relação a F, ele não existe. Não existe. Ele não pode ser complementado justamente por quê? Porque aquela propriedade nós não tivemos. G não está contido dentro de F. Então, não existe, tá? Não existe o complemento. E se não está contido, não tem como fazer aquela subtração que estávamos fazendo, né? A subtração só ocorre quando a propriedade ela é satisfeita, né? Tá? Tranquilo? E mais um aí, ó. Entrou noutra tela. Então tá aí. A nossa questão H aí, ela diz assim: complemente o conjunto E para que ele se torne o próprio conjunto E. Quem que eu tenho que complementar dentro de E para que ele já seja ele mesmo? É bem assim, né? Mas é interessante trazer esse tipo de questão para poder ampliar o horizonte, né? Olha, quem eu vou complementar aqui dentro de E para que ele se torne ele mesmo? Quem eu posso colocar aí dentro de E? Aí a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu posso complementar E para que ele seja ele mesmo? Simplesmente, somente se eu responder essa pergunta. Será que E está contido dentro de E? Lembra, temos que ter essa condição, né? E está contido dentro de si próprio? Então venho aqui, né, e faço a minha pergunta: E está contido em E? E aí eu coloco o E duas vezes. É uma coisa bem redundante, né? Está aqui o meu conjunto E, está aqui o meu conjunto E. Ele está contido dentro dele mesmo? Claro, né? 3 está contido lá também, né? 9, 6 e 2. É uma coisa bem lógica, bem redundante, mas eu tenho que mostrar para vocês, né? Então sim, todos os elementos de E estão contidos dentro do próprio E. Isso é uma coisa óbvia, né? É o óbvio, mas o óbvio precisa muitas vezes ser mostrado. Então, o que eu coloquei aqui, que eu colocaria aqui dentro desse primeiro conjunto E para que ele se transformasse em ele mesmo? A única coisa que eu posso colocar e não alterar em nada, que é uma propriedade de conjuntos, né? É o vazio, né? O vazio é o complemento, que é o elemento, né? Que é também em si um conjunto. Ele é um elemento, porém, e ao mesmo tempo conjunto, que está dentro de todos os conjuntos, né? Então, se eu colocar o vazio aqui dentro do meu conjunto E, ele não altera nada. Ele nem precisa aparecer, né? O vazio, ele tanto pode aparecer como não. Ele não aparecendo, é óbvio que eu sei que ele está lá dentro de todos os conjuntos. Então, se eu adicionar o vazio aqui, complementar o conjunto E com o vazio, ele vai continuar sendo ele mesmo. Então, realmente, o complemento de E em relação ao próprio E é vazio. É o vazio. Eu até poderia colocar um artigo aqui, né? Até poderia colocar esse artigo aí para dizer assim: é o vazio. É o quem? O elemento ou o subconjunto. De modo que, como eu respondi a minha pergunta, né? Ao responder essa pergunta, eu vi que ele está contido dentro dele mesmo, eu posso partir da subtração, né? E o próprio E pode ser subtraído. E menos E. Então, se eu faço E menos E, a minha resposta é muito óbvia, né? Eles vão se anular, né? Quando eu fizer E menos E, eu vou ter o vazio, né? Ou seja, E menos E é subtração, né? Vou fazer aqui a subtração. Eu coloquei lá embaixo, mas dá para fazer pegando aqui em cima mesmo, né? Vamos fazer a subtração aí para mostrar que isso dá vazio, claro. Também é óbvio, isso aqui é muito óbvio. Subtração, né? Então, eu vou aqui, ó, um conjunto, ele menos ele. 3 está em E e eu subtraio de E. 9, 6, 2, subtrai 9, 6, 2. Sobrou quem? Ao subtrair, sobrou vazio, né? Se eu anulei todos os elementos, ficou nada, ficou vazio, né? Então, E menos E é o próprio vazio, tá aí, perfeito, né? Essa questão bem simples, mas para mostrar que a propriedade da subtração no complemento, ela existe, né? Ela é possível de se fazer.
quando um conjunto está contido dentro do outro, inclusive um conjunto que está contido dentro de si próprio, né? Então, assim, é ótimo esse exemplo, apesar de muito óbvio, ele é ótimo para demonstrar essa propriedade aqui, né? Que é possível que quando um conjunto está contido dentro do outro, do maior retira o menor. No caso aqui não tem maior, não tem menor, ele consigo próprio, mas já demonstra com perfeição aí a propriedade. Uma outra coisa interessante também é mostrar aqui o vazio, né? O que eu tenho que complementar num conjunto vazio? O que eu tenho que complementar num conjunto vazio para que esse vazio se transforme num grande conjunto F? Se eu tenho um vazio lá, eu preciso colocar quais elementos para que ele se transforme no conjunto F? Lembrando que eu já sei quem são os conjuntos, os elementos de F, né? Lá no início da questão foram dados todos os conjuntos, é neles que nós estamos ainda trabalhando. F, então, é esse aqui, ó. Então, se eu tenho um conjunto vazio, né? Eu tenho um conjunto que está vazio. Quem que eu tenho que colocar aqui dentro para que ele se transforme no próprio conjunto F que está aí em cima? Eu tenho que colocar quem, ó? Já estou mostrando aí, eu vou trazendo esses números para quem? Esses números vão ser colocados aqui. Então, num conjunto que estava vazio, eu complemento para que ele se transforme em F, eu complemento com quem? Né? Com o próprio F. Então, mostrei aí, vamos mostrar aqui, né? Então, tá aí, ó. Vazio e F. Então, eu tenho um vazio e quero chegar no conjunto F. Quem que eu tenho que colocar lá? Como eu falei, um conjunto vazio. Aqui eu coloquei o vazio, mas eu poderia ter colocado apenas assim, né? Eu poderia ter colocado as chaves, né? E ter deixado as chaves em aberto, né? Poderia ter deixado elas assim em aberto para mostrar que aqui não tinha nada, nenhum elemento aqui dentro. Chaves ou o elemento, né? Poderia ter deixado assim, tá vendo? Não altera nada. Quem que eu tenho que colocar aqui dentro de um conjunto vazio para que ele se transforme em F? Todos os elementos de F têm que ser colocados lá dentro, não é verdade? Mas aí a primeira pergunta também tem que ser feita. Será que o vazio, para eu poder complementar, acabei de mostrar que dá para complementar, né? Mas aí a pergunta, será que vazio está contido em F? Lembra que nós temos essa primeira pergunta a ser respondida também, para poder pensar em complementar? Eu acabei atropelando aí o raciocínio, não fui direto aqui, né? Ó, vazio está contido em F? Mas é claro, o vazio está contido em todos os conjuntos, né? Então em F não seria diferente, está contido sim. Então o vazio, ele respondendo a minha primeira pergunta, sim, está contido em F, tá? Pronto, tá aí, eu respondi aqui. E aí, o que eu posso concluir com isso? Eu já coloco aqui. Implica que a minha resposta será o quê? Que o complemento de vazio em relação a F é o próprio F, né? Que eu acabei de explicar. É o próprio F, os próprios elementos de F. É que eu tenho que colocar no vazio para eu ter lá o conjunto F como resposta. Eu poderia até apagar aqui, ó, e dizer assim, é o próprio F. Ou seja, ou poderia dizer assim, o complemento no vazio em relação a F é, e não dizer assim, é isso aqui. Aí, mas quem é isso aqui? Quem é esse conjunto? 1, 2, 3, 8, 6, 4. É o próprio F, não é verdade? É o próprio F. Ok? E se a propriedade aqui foi possível, é possível a subtração. Lembra sempre que eu posso fazer complementos, eu posso fazer subtração. E a subtração do maior conjunto, que é o conjunto F, menos o vazio, né? Se de F eu retirar o vazio, eu permaneço com o próprio F. Né? Quer dizer, vazio é o nada, né? Então não tirei nada, permaneci então com o meu próprio F. É análogo ao zero, né? Nas subtrações numéricas. E temos aqui uma última questão, que é uma questão com diagrama de Venn, né? Que também passa aqui, né? Você vê que aqui eu vou nessa questão de diagrama de Venn, eu estou mostrando operações, né? Vamos explorar aqui as intersecções, eu vou mostrar a intersecção, que é essa parte aqui. Intersecção dos três é essa parte aqui. O que eu colocar aqui dentro, eu vou estar colocando dentro dos três círculos, né? O elemento que ficar aqui, né, vai estar dentro dos três círculos, ó. Pode dar uma observada aí que ele está dentro dos três círculos, tá? E por aí vai. Por exemplo, intersecção entre A e B, né? Intersecção entre A e B, quer dizer, quando eu digo que algo que está em A e B ao mesmo tempo, pode ser que
um elemento que está nos 3 também está em A e B ao mesmo tempo. Ou pode ser nessa região aqui, ó. Apenas em A. Aqui eu estou dizendo que é apenas em A e B. Tá bom? E por aí vai. Então, ó, vamos aqui respondendo de acordo com as informações que estão lá em cima, né? Vamos aí vendo o que é que tem para nós e vamos procurando onde é que eu vou colocar. Por exemplo, aqui na intersecção de A, intersecção B, intersecção C, a intersecção é uma operação que dá para fazer as 3 de uma vez só, né? As 3 de uma vez só. E já está dizendo aí, na verdade ele não mostra os conjuntos, ele só mostra as respostas, né? A questão só mostra isso. Ele diz assim, ó, lá na região onde fica a intersecção entre os 3 conjuntos de uma vez, você vai ter os números 0, 5 e 7, viu? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos procurar lá a região que tem o espaço para 3 elementos e vamos colocar lá 0, 5 e 7. O certo é colocar uma bolinha, né? Tá? Então, peraí, deixa eu melhorar essa caneta aqui, vamos dar uma cor nela, tá? Dar um azul aqui para ela. E aí, como eram os números, eram 0, 5 e 7. Vamos lá, pela ordem. Então, 0, 5 e 7, na intersecção, na área onde fica nos 3 círculos ao mesmo tempo. 0, eu coloquei o 5, né? Falei 0 e coloquei 5. Não tem problema não precisa estar na ordem não, mas eu vou colocar. 0, 5 e 7, tá bom. Então, aqui está na intersecção entre os 3, né? Tudo bem, então está respondida a primeira. Intersecção entre os 3. Agora eu quero colocar na intersecção entre os 2, né? Eu quero que na região onde fica comum a A e a B, né? Ao mesmo tempo a A e a B, eu vou ter 0, 5, 7 e 3. Então eu quero uma região que seja comum a A e a B, certo? O que não quer dizer que não está comum aos 3. Então tá, comum a A e a B, comum, a região comum a A e a B, é toda essa região aqui, ó, reparem. Toda essa região aqui, esse olhinho aqui, ó. Você pode ter certeza que tudo que tiver aqui nessa região está comum a A e a B, não é verdade? Aqui embaixo também, porque eu não quero riscar para não perder os números que eu já escrevi. Mas toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui é comum a A e a B, inclusive a que pega os 3 ao mesmo tempo. Então, lá nos mostrou que nós temos 0, 5, 7 e 3, né? Quer dizer que tem um 3 também que é comum a A e a B. Mas você já tem 0, 5 e 7 aí na região comum área A e B, né? Falta só o 3, ó. Então eu vou colocar um do 3. Vou colocar aqui fora. Nessa área aqui ele também é comum, tá tanto dentro aqui do círculo de B, que vocês podem ver, né? Como está dentro do círculo de A. Aí você diz, e o 0, 5 e 7? Também está. Você vê que um 0 aqui ele está tanto comum a A como está comum a B. O 5 também. Aí você diz, não, mas está comum a C também. Tá, não tem problema não. Você dizer que ele está comum a A e a B não impede que ele esteja comum a C também não. O importante é que ele esteja comum a A e a B, mesmo que também esteja comum a C, tá bom? Então, como os elementos lá que foi dito que era 0, 5, 7 e 3, só faltava um 3. E você disse, professor, então por que, em Marcos, por que não colocar esse 3 aqui dentro? E colocar ele aqui fora? Porque para eu colocar o 3 aqui dentro, fica comum a A e a B, mas também ficaria comum a A, B e ficaria comum a C, ficaria dentro do círculo de C. Então ele teria que esse 3 estar aqui dentro, ó, dessa região de comum aos 3, e não está, né? Só 0, 5 e 7. Então, assim, quando eu digo que está comum a A e a B e aparece 0, 5, 7 e 3, quer dizer que o 3 está aqui fora, tá? Lá fora, né? Na região ali que está comum apenas a A e a B. Aí sim, aí aqui você tem certeza que esse 3, esse sim está comum só a A e a B, não está comum a C, tá? Tá bom? Então esse raciocínio é muito importante, essa questão, porque é onde entra essa lógica de dizer que um número, quando ele está comum a A e a B, né? Não quer dizer que você não está dizendo que ele não está comum a C, não, viu? Aí sim, mas ao ver isso aqui que eu coloquei, né? Quer dizer, o 3... fora da intersecção dos 3, aí sim, o 3, esse sim está comum só a A e a B. Mas eu só soube fazendo, colocando no diagrama de Venn. Vamos para os próximos para aumentar aí essa ideia, né? Por exemplo, aqui, ó,
A inter C. Então, a intersecção com C. Quer dizer, o que é que está comum a A e a C ao mesmo tempo? Ele está dizendo, olha, é o 0, o 5, o 7 e o 9. Tá? Então, eu vou guardar aqui embaixo para não ficar tendo que voltar. Eu poderia até colocar esses números aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui embaixo. Pronto. Fica melhor. Agora eu estou trabalhando essa intersecção, certo? Estou trabalhando essa intersecção. Eu quero pegar os elementos que são comuns a A e a C, né? Onde é que está o círculo A e C? São esses dois aqui, né? A e a C. Então eu tenho que colocar esses elementos 0, 5, 7 e 9 de modo que eles fiquem dentro dos círculos de A e de C. Então eu já tenho aqui, ó, dentro do círculo de A e C, eu já tenho 0, 5 e 7. Aí você diz assim, falta só o 9. Onde é que eu vou colocar? Eu não quero que fique comum aos dois, então eu coloco aqui, nessa região, ó. Coloco aqui. Pronto, ficou dentro do círculo do A e do C ao mesmo tempo. E por que eu não coloquei aqui dentro onde já tinha 0, 5 e 7? Justamente por causa daquela mesma informação anterior. Porque se eu coloco ele aqui, eu estou dizendo que ele é comum a A, B e C ao mesmo tempo. Então, ele deveria, para ele estar aqui dentro, ele deveria estar aqui lá nesse grande conjunto aqui, ó. A inter B inter C, não é verdade? Mas não está. Então não vai ter como estar na região central aí, não é verdade? Não vai estar. Eu vou colocando, vou arrumando aqui os que eu já fui fazendo, né? Então já fiz esse, já fiz a intersecção de A com C, tá? Vou colocar aqui também. Vou colocando aqui do lado, já está feito. E agora fizemos mais um, que foi a intersecção com C. Vamos para o próximo. A próxima é esse conjunto aqui, B intersecção com C, tá? B intersecção com C, que é 0, 5, 7, 6, 1, tá? Então, deixa eu colocar aqui do lado direito. É ele que eu quero trabalhar agora. Eu quero colocar esses números 0, 5, 6, 0, 5, 7, 6 e 1, né? De forma que fiquem dentro dos círculos de B e de C. E eu reparo que dentro do conjunto B e C, dentro dos círculos de B e C, comum aos dois, o que é comum a eles dois? É essa região aqui, tanto essa quanto essa aqui, ó. Essa área é comum. Eu já tenho 0, 5 e 7 aí na intersecção, né? Dos três. Então está faltando 6 e 1. Então eu coloco aqui, ó, 6 e 1. O 6 e 1, ó, satisfaz a minha condição, que é ficar dentro do círculo de B e dentro do círculo de C ao mesmo tempo. Tá aqui, ó. Esses dois números, 6 e 1 que faltava aqui, ó. Tá? Aqui. Ao colocá-los aqui, ele ficou dentro do círculo de C? Ficou. Ficou dentro do círculo de B? Ficou. E os 0, 5 e 7 já estão aí também nessa região, né? Estão dentro de B e estão dentro de C. Só faltava colocar 6 e 1, tá vendo? Então, sempre eu vou começar, em questões desse tipo, a minha dica e ela é fundamental, viu, gente? Olha, é uma dica de ouro, certo? A questão, para facilitar, vou dizer aqui para vocês, ela já trouxe como primeira operação a intersecção dos três, certo? Ela já trouxe isso aqui, ó. Não foi à toa, isso foi de propósito, é porque o autor, né, já sabe que essas questões se começam respondendo pela intersecção dos três. Sempre se começa respondendo de dentro para fora. Então eu vou pegar justamente aqui de dentro para fora. Esses três elementos da intersecção dos três é a primeiríssima coisa a ser feita. Justamente porque vocês viram que ele me deu base para ir fazendo tudo, né? Na hora que eu fui colocar os conjuntos aqui, eu vi que eles já estavam, 0, 5, 7 já estavam, faltou só complementar. Aqui foi um 9, aqui eu complementei com 3, e agora por último com 6 e com 1, né? E aí ainda tem mais que dá para fazer aí, né? Por exemplo, aqui dá para dizer assim, olha, ele diz assim, se eu subtrair do conjunto B, eu tirar os elementos de A, vai sobrar 6 e 1. Onde é que eu coloco? B menos A vai dar 6 e vai dar 1. Né? É uma subtração, quer dizer assim, do conjunto B, né, eu vou tirar os elementos de A, vai sobrar 6 e 1. Será que tá certo? Então, B, quem é B? Né? B está aí, ó. Dá para ver que B são todos esses elementos aqui, 3, 0, 5, 7, 6 e 1. E quem é A? Também é 3, 0, 5, 7 e 9. Então, se eu fosse de B, né, do conjunto B, extrair A, eu ia eliminar justamente os repetidos. Eu iria eliminar aqui o 3,
que está com um A, ele iria eliminar o 0, iria eliminar o 5 e iria eliminar o 7. Sobraria justamente quem? 6 e 1. Né? Que já está aí, está representado, né? Tá fácil, porque já estava respondido, né? Ele, coincidentemente, ele é a mesma operação que já estava feita anteriormente, né? Tranquilo? Então está respondido aí. Outra informação que dá para verificar, então deixa eu ver, essa daqui também já fiz, né? Deixa eu colocar aqui para o lado esquerdo. Fiz A menos B e dá para fazer C menos B? Dá também, já está até respondido. Ó. O conjunto C, que é esse grande conjunto aqui, ó, que é 0, 1, 5, 6, 7 e 9. Dele eu vou extrair B. Então, eu vou retirar somente os elementos que estão repetidos. Ó. Eu vou tirar somente os elementos que estão repetidos. Que é quem? Eu iria eliminar aqui o 0, o 5, o 7, o 6 e o 1. Que é subtração, né? A gente só subtrai os que estão repetidos. Eu não ia ter como subtrair um 3, até porque não tem 3 aqui no conjunto C. Então pronto. Ao subtrair ficou o meu 9, que já está colocado aí na posição certa dele, certo? Se eu não soubesse onde ele estaria, mas eu já até tinha respondido numa questão, num cálculo anterior, que era, e o 9 ficou aqui, né? Foi na hora que eu fiz lá a intersecção de A com C, né? E por último, A menos B vai dar 9, vai dar a resposta 9 e 10. Aí vamos lá. Aqui sim vai ter uma novidade, ó. A menos B, 9 e 10. Veja que não tem um número 10 aqui representado ainda, né? Não tem um número representado. Ele está dizendo que se você subtrair de todo o conjunto A, desse círculo de A, se você tirar todos os elementos tirar todo o conjunto B dele, ainda vai sobrar um 10. Vai sobrar um 9 e vai sobrar um 10. Não é assim que ele diz? É. Então vamos lá. Se aqui do meu círculo de A eu tirar os elementos que estão comuns com B, eu vou tirar aqui, vou tirar o meu 3, vou tirar o meu 9, vou tirar o meu 5, vou tirar o meu 7, e ele está dizendo que a resposta dá 9 e dá 10. O 9 já está aqui, então falta um 10. Então automaticamente eu coloco ele aqui, ó, nesse espaço. E aí está resolvido. Foi a última pergunta, né? Foi a última pergunta. Foi, pronto. Só faltava esse 10 de novidade, entrou aí agora, beleza? É isso, né? Então é isso, simples assim. Tá aqui, tá respondido aqui embaixo, ó, a mesma resposta que estava lá em cima, eu já tinha deixado pronta aqui embaixo. Só para mostrar ela organizadinha assim para vocês, certo? Então é isso, gente. É ir fazendo passo a passo, lembrando que nós temos que começar pela... Vou dar a dica aqui, nós sempre começamos pelas intersecção entre os três conjuntos, já que eu tenho A, B e C, eu tenho que começar primeiro por essas intersecções. Segundo, aí eu vou procurar, não vou procurar as subtrações, vou procurar primeiro as intersecções entre dois conjuntos, que é ou intersecção entre A e B, ou pode ser intersecção entre A e C, ou pode ser intersecção entre B, intersecção com C. Pronto, essas são as três intersecções possíveis. Pela ordem, você tem que fazer isso aí. E por último, aí você pode fazer outras operações que envolvam subtrações, uniões, outras coisas do tipo, certo? Se você tiver essas aqui, ó, essas intersecções elas têm que ser feitas primeiro, porque elas facilitam todo o cálculo, tá bom? Toda a questão aí. Tranquilo? Pessoal, então quero agradecer aí a vocês que ficaram até aqui, certo? Deixo aí essa frase para vocês: seja a mudança que você quer para o mundo, ok? Porque à medida que você muda para melhor, o mundo muda para melhor, certo? Se todas as pessoas do mundo resolverem seguir essa regra de mudar, ser a mudança que quer para o mundo, aí sim o mundo muda, ok? Então quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo até o final. Também sou muito grato por ter passado esse conhecimento para vocês. Desejo a vocês muitas bênçãos, tá? Um grande abraço e nos vemos na próxima.